Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer à Comissão Científica deste colóquio por ter aceito este paper que enviei e, evidentemente, agradecer a todos os presentes por estarem aqui. Passo então a apresentar a minha comunicação, que se intitula Almada e as Gares Marítimas, o retrato da ditadura, o retrato do país que a ditadura quis apagar. Por desafiar a imagem mitificada do Portugal salazarista, o que Almada Negreiros plasmou nas Gares Marítimas de Lisboa ao longo da década de 1940 desagradou de tal modo ao regime que chegou a ser equacionada a destruição dessas pinturas. Mais do que os conhecidos motivos estéticos invocados, pesavam, evidentemente, razões de ordem política. Não fosse a intercedência de António Ferro em defesa dos painéis da Gar de Alcântara e, mais tarde, as intervenções de Pardal Monteiro e João Couto a favor dos painéis da Gar da Rocha do Conde de Óbidos, e o país teria perdido o retrato coletivo que melhor traduziu a sua condição. Desde que o historiador José Augusto de França classificou ainda em 1974 um dos painéis da Gar da Rocha como a obra-prima da pintura portuguesa da primeira metade do século XX, que essa tentativa de destruição é conhecida. Mas a irritação oficial com aquele mural, em particular, foi o culminar de um processo iniciado anos antes, como demonstra a análise da documentação relativa à construção das Gares. Para se perceber o que tal implicava, torna-se necessário recuar ao tempo da encomenda e ao contexto da sua execução. É sabido que o programa das Gares Marítimas de Lisboa correspondia a um velho anseio de ampliação e modernização do principal porto do então Império Português, que desde o século XIX fora alvo de dezenas de pareceres, mas que só na década de 1920 começou a ser materializado em obra. Durante longos anos, todos os navios de passageiros que demandavam Lisboa fondeavam ao largo, sendo o transporte de pessoas e carga assegurados por pequenas embarcações que as conduziam a cais, onde todas as formalidades se processavam em barracões. Em 1928, 2 anos após o golpe militar que instituiu a ditadura, foi decretada a obrigatoriedade de atracação dos paquetes em Alcântara, sem que no imediato se resolvesse o problema da recepção condigna. Coube a Duarte Pacheco, o ministro que lançou as grandes obras públicas do regime e modernizou Lisboa, tomar a ação em mãos. Em janeiro de 1934, concluídos já o Instituto Superior Técnico e o Instituto Nacional de Estatística, Duarte Pacheco encomendou ao mesmo arquiteto modernista, Porfírio Pardal Monteiro, o projeto das Gares Marítimas. Dada a complexidade do programa e o seu ineditismo em Portugal, no ano seguinte o ministro e o arquiteto deslocaram-se a Itália e França em viagem de estudo, aí observando edifícios similares que lhes permitiram analisar valências, colher ensinamentos técnicos e absorver linguagens estéticas que acabariam por influenciar o traço das Gares lisboetas. Tratando-se de lugares simbólicos por excelência, e tanto mais num pequeno país com territórios ultramarinos, dessas gares se esperava não só que ajudassem a potenciar o tráfego marítimo e o turismo, mas também que traduzissem uma arquitetura nova, consentânea com a proclamada Revolução Nacional da Ditadura e, evidentemente, com os seus valores. Lisboa ganhava então crescente protagonismo como término ou porto de escala de carreiras regulares e cruzeiros de recreio, recebendo anualmente, segundo um relatório oficial de 1937, mais de 200 mil passageiros. Como tal, impunha-se a construção de salas de visita adequadas à imagem que o país tentava esboçar e projetar de si. Ainda que ao plano de Pardal Monteiro tenham sido suprimidas por restrições orçamentais a estação central do Cais de Sodré, a Torre Farol desenhada para Alcântara e a galeria sobre pilares que faria a ligação de 1 quilómetro entre as Gares de Alcântara e da Rocha, os 2 edifícios construídos cumpriam os objetivos do programa, muito embora, ao contrário do que pretendia Salazar, não tenham ficado prontos a tempo das grandiosas comemorações centenárias de 1940. Erigidas em betão armado, com as suas modernas palas de acolhimento, áreas diferenciadas e monumentais escadarias e salões de espera, as 2 gares traduziam uma elegante sobriedade que dava amplo espaço de expressão às pinturas murais dos andares superiores, onde, como era uso na época, se recebiam ou faziam as despedidas aos passageiros de primeira e segunda classe. Por insistência do arquiteto, essas pinturas foram confiadas a Almada Negreiros, que já colaborara com Pardal Monteiro na polémica Igreja Lisboeta de Nossa Senhora de Fátima e no premiado edifício sede do Diário de Notícias. Mas a realidade da guerra sobrepôs-se à obra.
Com Portugal a negociar a custo a neutralidade no conflito, Lisboa transformara-se em centro de espionagem, posto de troca de prisioneiros e plataforma de exilados. Em novembro de 1942, entrou em funcionamento o novo aeroporto da Portela. E só a 17 de julho de 1943, sem qualquer pompa, a estação de Alcântara foi inaugurada ainda por concluir, recebendo o navio Serpa Pinto, vindo de Filadélfia, com mais de 200 refugiados britânicos a bordo. Almada Negreiros começou a preparar os frescos da Gar de Alcântara nesse mesmo ano de 1943, sendo os temas inicialmente pensados para as decorações a cidade de Lisboa e as colónias portuguesas. Porém, o resultado final, executado no ano seguinte, seria bem diferente. Na aula nascente, num tríptico e numa composição isolada, representou o pintor cenas alegóricas da Lisboa ribeirinha e do Portugal rústico. Na aula poente, um tríptico alusivo à lenda da nau Catrineta e uma composição sobre o milagre medieval de Dom Fuas Roupinho. Assim conciliando uma certa noção do país com temáticas da tradição oral ligadas ao mar e à intervenção divina, numa tradução plástica de estilizado lirismo que denotava já outras inquietações do artista. As objeções não tardaram e colocaram-se ao mais alto nível. O ministro Duarte Pacheco terá ficado furioso e indignado com os mamarrachos ali pintados para receber os estrangeiros. Salazar mandou então chamar António Ferro, o diretor do Secretariado de Propaganda Nacional que atualizou a estética do regime, e incumbiu de analisar a obra para lhe dar uma opinião imparcial. Ferro, como recordaria anos mais tarde a sua mulher, Fernanda de Castro, já tinha visto várias vezes os painéis e não só os considerava magníficos, como garantiu que a qualidade ultrapassava tudo o que Almada fizera até então, pelo que não seria possível receber melhor os que nos visitavam por mar. A resposta perentória convenceu o ditador. Por essa altura, Almada tinha sido já agraciado com o Prémio Columbano, a consagração em pintura instituída pelo SPN, e colaborara ativa e regularmente em iniciativas oficiais, da realização de cartazes, selos e ilustrações, às decorações concebidas para exposições nacionais e internacionais, nelas incluindo, como sabemos, vários trabalhos para a Exposição do Mundo Português. A criatividade poliédrica fizera dele um dos maiores vultos das artes portuguesas e a relação que mantinha com António Ferro desde a aventura futurista do Orfeu, apesar de todas as tensões dessa relação e das fortes críticas de Almada a Ferro, como sublinhou de resto hoje de manhã o professor José Augusto França na sua comunicação, portanto, essa relação ajudara ao reconhecimento da sua obra plástica e gráfica. Não obstante, muitos guardavam ainda viva memória dos manifestos e polémicas com que o temível Almada agitara Lisboa nos seus tempos de juventude. A questão dos painéis de Alcântara ficara, entretanto, resolvida com a intervenção de António Ferro junto de Salazar. Todavia, a encomenda para a Gar da Rocha de Condóbitos seria alvo de mais apertado escrutínio. Augusto Cancela de Abreu, ministro das Obras Públicas após a morte de Duarte Pacheco, solicitou em 1946 um parecer sobre a conveniência de entregar o trabalho a Almada, referindo que a escolha de outro pintor resultaria, e passo a citar, naturalmente, numa concepção artística de caráter diferente. Fim de citação. Assim instada a pronunciar-se, a 6ª secção da Junta Nacional de Educação, o órgão consultivo competente em matéria de artes plásticas e património, confiou ao vogal João Couto a redação do referido parecer. E o então diretor do Museu Nacional de Arte Antiga não poupou elogios a Almada e aos seus frescos de Alcântara, enaltecendo a escolha dos temas, a fantasia convincente do artista, a harmonia no arranjo e no colorido e a compreensiva interpretação dos assuntos. Por todas essas razões, dizia, não parecia conveniente pô-lo de lado na Gar da Rocha. Mas João Couto iria mais longe. Nesse mesmo parecer, recordou a discussão gerada pelas pinturas do brasileiro Cândido Portinari na Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso, em Washington, para afiançar que tal não era nem seria o caso das Gares portuguesas. O exemplo escolhido revelava o que estava em causa. Portinari tinha sido, no ano anterior, candidato a deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro e inspirava a pintura de temática social do neorrealismo português, movimento de oposição artística ao regime que então se afirmava. Concluindo que seria muito perigoso procurar outra solução, João Couto reiterou que os painéis da Rocha deveriam, sem hesitação, ser confiados a Almada. O parecer foi aprovado pela 6ª secção da Junta Nacional de Educação e o também vogal Pardal Monteiro fez questão de acrescentar em ata que o pintor foi indicado pelo arquiteto da obra.
7 meses depois, um ofício do diretor da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, entidade encarregue de acompanhar a construção, dava conta de que o ministro concordara com a entrega do trabalho a Almada Negreiros, mas requeria novo parecer de 3 técnicos idóneos sobre a verba orçamentada. Os frescos de Alcântara tinham custado 200 contos e para a Garda Rocha o valor indicado pelo artista era de 500 contos, incluindo despesas de pessoal, material, residência e trabalho do autor. Os 3 técnicos inquiridos deram respostas distintas. João Couto, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, afirmou que o preço seria até modesto, atendendo à complexidade e extensão do trabalho, lembrando os honorários cobrados por pintores como Portinari, Serte ou mesmo o retratista Henrique Medina. Por isso, nada tinha a opor aos 500 contos. Mariano Pires, engenheiro responsável pela repartição de obras e edifícios da DGEM, considerava que, tendo os painéis uma área semelhante à dos frescos de Alcântara e repetindo-se o espírito da obra e o processo de trabalho, não se justificava a desproporção. Sugeria, portanto, que se propusesse ao artista um abatimento para 336 contos. Quanto ao arquiteto Baltazar da Silva Castro, ex-diretor da DGEM, justificou a diferença de custos com o aumento do preço dos materiais e da mão de obra, apresentando uma proposta conciliadora de 450 contos, valor pelo qual se ajustou finalmente o contrato. Tal como sucedera em Alcântara, só depois da inauguração da Garda Rocha de Condóbidos, a 19 de junho de 1948, se tratou das decorações. Almada Negreiros concluiu-as no ano seguinte, realizando a pintura em apenas 30 dias, mas em novembro ainda se discutia se os frescos eram para manter. E foi João Couto quem novamente defendeu o artista, salvando os painéis da destruição. Recuperando as suas pesquisas cubistas e refinando-as a um nível sem paralelo no Portugal de então, Almada pintou na Gar Marítima da Rocha 2 trípticos, a que deu os singelos nomes de Cais e Litoral. Mas o que ali está, emoldurado pelas pilastras do edifício, é uma nota dissonante no esforço propagandístico do Estado Novo, como bem viu o professor José Augusto de França. E passo a citar. Esses trípticos respondem-se um de fronte do outro. Num, o drama da imigração, barra em fora, num barco velho, em que se sente o cheiro assoado e a gordura. No outro, a Lisboa que fica, com os seus prazeres dominicais, numa modesta tristeza, passada em pasmaceira e maravilha, docemente, num tempo que se deteve. Dessas pinturas da nossa solidão que o tríptico Cais representa, diria ainda o historiador, e passo a citar, é a partida de um paquete de imigrantes que nas fainas de bordo e de terra, diante dos familiares que vêm despedir-se, se perfilam à morada, vagos no olhar, dolorido para sempre o coração. É a composição mais importante. A solidão do outro tríptico acrescenta-se ali com valores de eternidade. Nenhuma salvação possível, num e noutro, assiste à raça triste. Fim de citação. Este retrato coletivo, como também lhe chamou Margarida Ascioli, despertou imediatamente reações hostis. Pelo modernismo incómodo, como apontou logo em 1974 o professor José Augusto de França. Por terem surgido num momento agitado da vida política e da cena artística portuguesas, acrescentaria o professor Rui Mário Gonçalves. Por denotarem as pesquisas especulativas do artista relacionadas com a formulação da relação 9-10, alvitraria Fernando Pernes, numa leitura que remete já para o fascínio que a composição dos painéis de Nuno Gonçalves exercia sobre a Almada e para o facto de ter publicado, ainda em 1948, o célebre Mito, Alegoria, Símbolo, monólogo autodidata na oficina de pintura. É possível que as suspeitas dos políticos resultassem não de um, mas da conjugação destes 3 fatores. Certo é que os painéis da Rocha estiveram em risco e que o caso voltou a ser tratado em altas instâncias. Numa carta enviada ao diretor da DGEM em novembro de 1948, Pardal Monteiro indiciava já que a obra era contestada. Ao declarar que o artista concluíra a ampliação do segundo tríptico, intitulado Cais, o arquiteto garantia que os trabalhos, pela sua composição e concepção, se harmonizavam com a composição geral e mereciam, portanto, aprovação. Mas o seu aval não bastou. Um ano mais tarde, já com o engenheiro José Frederico do Casal Ribeiro Ulrique à frente do Ministério das Obras Públicas, João Couto voltaria a interceder a favor de Almada. Num parecer de 3 páginas, o diretor do MNA recordou o que dissera sobre os painéis de Alcântara para reafirmar o seu voto de confiança no artista. Asseverou que os novos frescos da Estação da Rocha de Condóbidos ultrapassavam os primeiros em poder de criação e realização e esclareceu que os murais foram designados pelo seu autor como Litoral e Cais,
pormenor particularmente relevante, numa época em que a censura apertava as malhas e o regime endurecia a repressão às oposições. João Couto acrescentava ainda que, e passo a citar, quanto à interpretação dos assuntos e à forma de resolver certas passagens, podem as pessoas discutir se sim ou não acompanham o pensamento do artista. Não sofre dúvida, porém, que o visitante se encontra com uma obra que logo se impõe pela modernidade e pela ousadia da concepção, pela beleza dos conjuntos e dos pormenores, pela cor, pelas novidades que generosamente nos oferece e até pela harmonia com o edifício e a sala a que se destinaram. Toda a história contada por Almada me convence, o que não obsta a que o tríptico Cais me impressione sobremaneira e me agrade sem restrições. Fim de citação. Por tudo isso, concluía João Couto, a nação e a cidade de Lisboa podiam e deviam orgulhar-se da nova obra. E os visitantes, ao vê-la, fariam dos portugueses com digno juízo, percebendo que estavam a par das novas e grandes mensagens artísticas e não somente, como dizia João Couto, debruçados sobre um passado que não renegamos, mas que não se repete. Os painéis foram salvos, mas a polémica demorou a aplacar. Quando em 1953 Almada disse a um jornal que, mesmo sem ser adepto do movimento, todo o artista faz conscientemente realismo social, colocou a questão no devido ponto. Para as esquerdas, Almada era visto como um individualista e um colaborador do regime. Para a direita mais ortodoxa, subsistiam dúvidas quanto às intenções do artista e essa desconfiança haveria mesmo de afetar futuras encomendas, como comprova de resto um manuscrito conservado no espólio da família, no qual o artista lamenta o cancelamento da encomenda para a grande tapeçaria destinada à sala de leitura da Biblioteca Nacional. Almada, como sabemos, não se enquadrava nessa dicotomia esquerda-direita que combativamente marcou a época. Na verdade, o que o pintor retratou na Rocha do Conde de Óbidos foi um tema que lhe era próximo. Logo no final da Grande Guerra, Almada viveu um ano em Paris e aí se reencontrou consigo próprio e com o país que tinha deixado. Como reconheceria mais tarde, a arte não vive sem a pátria do artista. Mas essa pátria, como também foi hoje referido, transcendia os limites geográficos dos mapas. Em 1927, partiu de novo rumo a Madrid, onde desenvolveu intensa atividade até regressar definitivamente a Lisboa em 1932. A partida e a ausência eram, por conseguinte, realidades que conhecia por dentro. E o que nos mostra o seu painel da Rocha é a ampliação desse sentimento a todo um povo que, terminada a Segunda Guerra Mundial e goradas as esperanças de mudança no país, recomeçava a partir. Mais do que uma obra sobre imigração, este cais será, assim, uma reflexão visual sobre a migração de um povo rumo a países mais prósperos, ao exílio ou às colónias portuguesas. Em suma, um trabalho sobre a partida e sobre o vazio da permanência, inscrita em escala monumental, num espaço que a memória coletiva haveria de relacionar com outras dolorosas partidas e chegadas. E, nessa medida, é um retrato que coloca em causa a nossa própria imagem. Pois, como escreveu o professor Eduardo Lourenço no Labirinto da Saudade, a propósito dessas partidas seculares sem certeza de volta, e passo a citar, se lá fora é esse inferno que muitos desejariam supor para se tranquilizar, julgando assim exaltar por contraste as doçuras do pátrio ninho, que espécie de inferno seria o caseiro para ter tido coragem e vontade de abandoná-lo. Muito obrigada.